Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o resultado do segundo trimestre de 2020 da Ambev. A Ambev é uma empresa que muitas pessoas investem e vou comentar aqui do resultado dela com vocês hoje. O meu nome é Laura, eu tenho Instagram de investimentos que é @invista com a Laura. Se você não me segue, já vai lá me seguir. Já se inscreva aqui no meu canal no YouTube, entra no meu canal do Telegram que eu posto conteúdo todos os dias mais aprofundado lá. E então vamos para o vídeo agora, gente. Então, vamos falar aqui sobre os resultados da Ambev nesse segundo trimestre de 2020. Eu já peguei aqui o release de resultados que tem na página da RI dela. Aqui já tem os destaques operacionais e financeiros. Vamos ver um pouquinho deles aqui. Deixa eu catar um... Cadê o marca-textinho? Aqui a gente já consegue ver que a receita líquida diminuiu 10,4% no segundo trimestre de 2020, o que é um ponto negativo, com queda no volume de 9,4%. Então, ela teve uma queda no volume de vendido, então com isso houve queda na receita também. A receita líquida diminuiu no Brasil em menos 6,7%, na América Central e Caribe, menos 33,9%. Então, diminuiu em todos os lugares. Aí aqui o custo dos produtos vendidos cresceram em 10% e 9,9% por efeito da variação cambial, né? Porque o produto que ela precisa para fazer a porque por causa da variação cambial aumentou isso 10% e 9,9%. Aqui as despesas com vendas teve uma redução de 34%. O lucro líquido dela caiu bastante, foi 50% menor do que o segundo trimestre de 2019, devido a um EBITDA menor e as despesas financeiras maiores. E o fluxo de caixa no CAPEX alcançaram 87,1 milhões, então ela está fazendo investimentos ainda, mas caiu um pouco em relação ao primeiro trimestre de 2019. Aí aqui a gente já consegue ver que o volume aqui por hectolitro, por milhões de hectolitro, diminuiu menos 9,2% em relação ao segundo trimestre de 2019. E a receita líquida aqui também diminuiu e o lucro bruto, consequentemente, também diminui, o EBITDA diminuiu menos 28,6%, lucro líquido diminuiu 50%, foi bastante, teve uma alta queda, né? O que era esperado, porque com as quarentenas o consumo de bebidas diminui, porque a maior quantidade de consumo de bebidas normalmente é em bares, restaurantes, então é normal que diminui um pouco. O que a gente tem que esperar nos próximos trimestres esse lucro líquido aumentar de novo, né? Aí aqui tem os comentários da administração. A Ambev iniciou o segundo trimestre com duas prioridades principais: garantir a solidez na nossa posição financeira, preservando a liquidez no curto prazo e no longo prazo, e navegar o novo normal trazido pela pandemia, protegendo nossa gente e nos adaptando a mudanças. Então aqui, desde abril, quando nossos volumes consolidados caíram 27%, nós observamos uma recuperação gradual, com queda de 7% em maio e crescimento de 5%. E aqui no Brasil, vemos uma melhora sequencial ao longo do trimestre, impulsionada pelo sucesso de nossa estratégia de inovação, pela confiabilidade da nossa cadeia de suprimentos. Aí aqui ele explica como está no Brasil, no mundo, a situação. Mas o que a gente quer saber são os gráficos, as demonstrações. Aqui, a receita líquida dela, como eu já tinha falado, ela caiu, a receita, né, aqui caiu. Lucro bruto caiu. O lucro operacional cai também. Então, ela está tendo quedas de margens dela. Ela já estava tendo uma queda com a entrada da Heineken, né? Porque
é que a margem dela também era muito alta, né? Ela tinha uma margem tipo de uns 40%, que é muito alto, e o que os concorrentes abriu os olhos, né, para que a margem é muito alta. Então aí teve a Heineken e agora as quarentenas também que diminui um pouco do consumo de cerveja. Aí aqui a gente consegue ver o volume de hectolitros apresentados abaixo refletem o resultado da forma como forem reportados. Aí aqui, o volume por milhões de hectolitros do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020, houve uma queda aqui de 36 milhões para 33 milhões. Aí Ai, meu Deus. Aí a receita líquida por hectolitro até aumentou em relação ao segundo trimestre de 2019. O custo de produtos vendidos aumentou também em relação, por razão da variação cambial, né, do dólar, porque o trigo, que é a matéria-prima dela para fazer a cerveja, trigo e milho, trigo e milho são commodities que variam o preço conforme a alta do dólar, a baixa, né? Aí o EBITDA dela teve aqui uma queda, a margem EBITDA foi de 38,6% para 28,8%. Aí aqui, ó, a gente consegue ver o que estava ali em cima, né, do custo dos produtos vendidos teve um aumento, o volume diminuiu, a receita líquida diminuiu também, lucro bruto teve uma grande queda, aí a margem teve queda também. Então, a receita líquida dela, o lucro líquido dela caiu bastante, receita líquida também caiu, o custo dos produtos vendidos aumentou, em razão das quarentenas e com a diminuição do volume vendido de hectolitros, porque a Ambev ela tem muito ganho de escala. Então, quando ela vende menos, ela perde um pouco desse ganho de escala também. Então, aí os custos aumentam. Aí aqui ela explica, né? O desempenho do volume foi impactado por uma indústria fraca e um mix desfavorável, uma vez que as restrições impostas pela pandemia resultaram no fechamento parcial de uma parte relevante no canal on-trade. Aí aqui o resultado financeiro, receita de juros de 149 milhões, resultado de uma operação caixa, despesas, aí aqui tem a hiperinflação da Argentina, uma coisa que a gente tem que olhar também, acompanhar isso. Aí aqui vamos dar uma olhadinha no fluxo de caixa dela. Lembrando que tem o fluxo de caixa operacional, de investimento e o de financiamento. Aqui o fluxo de caixa de atividades operacionais. Nossa, tá pequeno, deixa eu aumentar isso. Aí aqui, fluxo de caixa, atividades operacionais, indicador total de giros e provisões. Aqui, em relação ao segundo trimestre de 2019, diminuiu um pouco o fluxo de caixa dela. Aqui teve um aumento de estoque, uma diminuição, né? Não, um aumento de contas a receber e as contas a pagar dela também, quando está em parênteses, é negativo, gente. E um aumento de contas a pagar. Aqui, o fluxo de caixa de investimento. Vamos ver se essa empresa está investindo ou não. Aqui, no segundo trimestre de 2019, ela investiu 894 milhões e nesse trimestre 814 milhões. Então, diminuiu um pouco o investimento dela, mas assim, está investindo ainda. E o fluxo de caixa de financiamento foi de menos 277 milhões para mais de 1 milhão aqui. Mais de 1 bilhão. Aí aqui a gente vê aqui caixas equivalentes no final do período. Aqui a gente consegue ver que ela tem muito caixa ainda. Dá para ela fazer muitos investimentos. E vou fazer um apanhado geral. Então, vou fazer um apanhado geral aqui. Custo dos produtos vendidos aumentou.
pretinho. Custo dos produtos vendidos aumentou. Lucro líquido diminuiu. Em razão da variação cambial. Isso em razão das quarentenas. Então, é um resultado já esperado. A gente tem que lembrar que a Ambev é uma empresa que tem muitas vantagens competitivas. Ela tem ganho de escala muito alto, muito market share. E ela tem um caixa bem alto também. É uma empresa que tem mais caixa do que dívida. Então, sim, eu acredito que é uma empresa que vai reverter essa situação. E agora a gente vai ir acompanhando, né, os próximos resultados dela para ver como está indo essa recuperação dela em relação a esses resultados. Então é isso, gente. Então é isso que eu tinha para falar sobre a Ambev. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Me conta aqui nos seus comentários se você investe ou investiria em Ambev. E me fala empresas que vocês gostariam que eu fizesse o resultado trimestral dela aqui para vocês.